Bom dia, paz. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Nós vamos ler aqui às 8h34, que está no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3, é nesse que nós vamos meditar, hein? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Maravilha, que o Senhor nos dê sabedoria para entender o que o apóstolo Paulo disse aqui na carta aos Romanos, né? E que possamos não só entender, mas também aplicar isso nas nossas vidas. Amém? Vamos tentar entender? O que vejo aqui é um apóstolo escrevendo aos Romanos, à igreja de Romanos, pedindo que todos tenham cautela em relação ao orgulho. Coisa terrível, o orgulho exacerbado. Coisa chata é gente mala que adora falar de si mesmo o tempo todo. Para essas pessoas, o assunto principal, a manchete principal é sempre o próprio nome, é sempre os seus próprios feitos. Chega a ser muito chato, né? Chega a ser muito desagradável você conversar com alguém que não dá um tempo para você falar de outra coisa. Ela só fala dela, só fala do que fez, do que não fez, do que adquiriu, do que está prestes a adquirir. Mas nós devemos tomar muito cuidado sobre o conceito que nós temos em relação a nós mesmos, para não julgar nós mesmos como maiores do que realmente somos. Eu tenho aí uns 30 anos de rádio, mais ou menos, uns 30 anos que eu trabalho com rádio, boa parte deles nas rádios evangélicas, não foi sempre assim, mas nas rádios evangélicas, e eu vou lhes contar uma coisa, é de assustar hoje ao analisar, pensar nas coisas que já vi, já ouvi e até mesmo pratiquei também. E não estou falando só do rádio secular, não, eu estou falando do rádio gospel, o evangélico. É impressionante como as pessoas se acham, como elas se julgam além do que elas realmente são. E quando elas percebem, inclusive, que não são aquilo tudo que se achavam, elas sofrem muito, elas padecem. Nós devemos entender como João, que nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça. É Ele quem tem que crescer, é Ele que tem que se destacar sempre. E essa questão, esse pecado, é um pecado para o qual nós estamos muito propensos. Eu estou falando especificamente do meu meio, mas tem a questão da igreja, por exemplo, né, dos dons, dos ministérios, da liderança. Nós estamos muito propensos, né, essa autoavaliação e orgulho desordenados, a se achar mais do que é mesmo, a se achar, a pensar que nós somos o cargo que estamos exercendo, a achar que nós somos o título que nos deram, que nós somos a empresa que nós estamos trabalhando. Não, nós somos o que somos. E se temos dons, se temos algum talento, foi Deus quem deu. É dele, pertence a ele, é para ele. Não é para que você se ache o máximo, para que você se envaideça. Não, muito cuidado. Como eu já disse, todos nós estamos muito propensos a esse pecado. Todos nós estamos propensos. Por isso, quem está de pé, vigia para não cair. Pessoas que se orgulham daquilo que não tem valor real, títulos, realizações, talentos, riquezas. Ao perder qualquer uma dessas coisas, as pessoas sofrem muito, porque essas coisas não são reais, não são intrínsecas, não fazem parte daquilo que realmente somos. Portanto, muito cuidado, sabedoria, sobriedade, modéstia. Agora, é claro que nós também não precisamos fechar os olhos para aquilo que podemos fazer, para aquilo que temos feito, alcançado. Não precisa ser assim também. Não é isso. Não é enxergar também menos do que somos. O que a gente tem que ter é moderação, sobriedade
modéstia, para não se achar demais, mas também não precisa se achar de menos. Humildade é não anular, a humildade, ao contrário do que as pessoas pensam, não é anular a si mesmo. Humildade é reconhecer que talentos e dons foram dados por Deus, para Ele, para a glória dEle, para que, ao vivermos esses dons e talentos, ao exercitarmos os nossos dons e talentos, nós estejamos glorificando e exaltando o nome do Senhor, e não a nossa própria pessoa. Lembre-se do que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Muito cuidado. Você não é hoje, você não é, na verdade, a pessoa que você não é, o título da empresa que você trabalha. Não é o seu emprego. Não é a função que você faz. Você é o que você é. Portanto, muito cuidado, cautela para não se julgar maior do que realmente é. Peça ao Senhor sabedoria para que você faça tudo de forma moderada, para que você não se esqueça de quem você é e de quem é o nosso Senhor. Amém? E de que tudo é dele, por ele, para ele. Amém? Pense nisso. É o Senhor quem deu, é o Senhor quem capacitou, é o Senhor que proporcionou, foi o Senhor quem permitiu. Não pense de você mesmo além daquilo que você pode e deve pensar. Muito cuidado. Muita gente cai justamente quando está subindo. Ele não cai quando está estacionado, quando está na mesma. Quando ele começa a fazer alguma coisa, a conquistar alguma coisa, a subir em algum lugar, ou na empresa, ou na igreja, a assumir um cargo, ou se destacar entre os outros, muita gente cai justamente quando era para ficar bem, legal, né? É o orgulho que toma conta e traz a queda. É a soberba que precede a ruína. Peçamos ao Senhor sabedoria para não nos esquecermos de quem é o Senhor, de quem somos nós, filhos, servos, amém? Para que possamos servi-lo e servirmos uns aos outros, em nome de Jesus.